Fala galera, bem-vindos a um CultCast de bar. E aí? Hoje, já devem ter reparado, tô eu, o Gigim e o Lux. Ele tá bebendo, ele ia se apresentar, mas agora sim. Fique com inveja. Antigamente eram as latinhas abrindo, agora é só no copo mesmo, já somos adultos, né? E o mundo vai acabar. Vai acabar, rapaz. Pois é, pra galera que tá acompanhando aí o portal, já sabe que eu postei nessa madrugada um pequeno rito rápido, né, falando sobre a matéria de data limite da humanidade. Para quem está perdido aí e não sabe o que é, a data limite da humanidade foi dita por Chico Xavier. Aquele do X-Men, né? Claro, né? Sim. Aquele carequinha. Da cadeira de roda, né? Exato, eles usavam óculos engraçados também. Pô, maneiro, gente boa. Entendeu? Então, o nosso professor X do Brasil, cada um tem o professor X que merece, né? Ele disse em 1969, se não me engano, 65, não lembro agora, porque eu não estou com o meu script. Ele disse que a humanidade teria 50 anos para melhorar, para que então a gente pudesse, né, ter um apoio melhor das entidades de luz. Lembrando que ele era kardecista, né, e os kardecistas acreditam em espíritos de luz. Então ele dizia que nesses 50 anos a humanidade tinha que melhorar para abrir as porteiras, né, para que esses espíritos de luz viessem. Da Área 51 quase, né? Interessante, né? Que nem eu tá querendo invadir a Área 51 pertinho da data. Coincidência demais. Vai que o portão tá lá, eles É. sabem já o que a gente não sabe, né? Eu vi que o Keanu Reeves disse que ia. Então, mano, se Keanu Reeves vai, eu vou. Vai saber. Qual é o nome da série mesmo? Stranger Things? Stranger Things. Será que é aquele portão lá? Vai saber, né? Vamos pro mundo invertido? Apesar de que o mundo invertido lembra bastante Umbral, tá? Verdade, né? A segunda temporada mostra bastante isso, né? A segunda temporada mostra muito bem o mundo invertido. Lembra bastante o Umbral. E aí vamos citar essa questão do Umbral rapidinho, só pra galera se situar. O que acontece? Eu tenho falado disso já nos nossos podcasts, onde a gente tem... gente, barulho é porque realmente a gente tá no bar. A gente tá num bar, né? Não tem outro. Entendeu? Então, a gente fala aí que a gente tem o plano terreno, o plano físico. Acima do plano físico a gente tem o jardim, ou o jardim do Éden, que seria uma espécie de paraíso. E abaixo a gente teria o umbral, ou plano inferior, certo? Ou de acordo com Stranger Things, o plano inverso, o plano invertido. Onde a gente teria as entidades malignas que influenciam a humanidade de forma negativa, certo? Quer falar alguma coisa? Não, não, só dá aquela esticadinha na cadeira. Não, Então o que rola? Se a humanidade nesses 50 anos melhorasse, nós teríamos mais acesso, né, ao plano superior, e se a humanidade piorasse, nós teríamos mais acesso ao plano inferior. E, obviamente, o plano inferior também teria mais acesso. Bem, se a gente pegar... Bem, claro que ele está trazendo uma palavra de uma entidade superior, mas pela vivência como um ser orgânico humano no nosso plano, né, se ele tem... Foi qual a data que você disse? 69 ou 65. 69. Ele nasceu, ele já era bem coroa quando ele falou isso. Não, já era 40 sozinho, anos. já, ele morreu alguns anos depois. Então, quando ele nasceu, já deve ter o quê? Na duvidar, ele pegou a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Não, segunda acabou em 45. Segunda guerra acabou em 45. Bom, mas se o cara que vê, pelo menos assim, meu ver, o cara que vê uma situação como a Segunda Guerra Mundial, ó, já assistiu, né? Porque o Brasil não participou literalmente. Assistiu tudo isso e pensar nos 50 anos que nós poderíamos melhorar, é meio que, tipo, caramba, ele sabe que não ia melhorar, sabe? Ele pode ter dado um recado, mas... Sim, mas aí veio uma questão interessante. Ele citou não só a questão do melhorar, mas ele citou a questão de uma terceira guerra mundial. É verdade. Se houvesse uma terceira guerra mundial, seria a prova de que a humanidade não melhorou. Entendeu? Então, realmente, uma terceira guerra mundial como uma primeira ou a segunda foi, realmente não aconteceu. Então, em certo aspecto, a gente pode dizer que melhoramos. E, foram 50 anos sem uma guerra mundial. Mas só o que a gente botar no papel aí do que morreu no Vietnã, amigão, e as guerras civis que a gente vive hoje em dia em todos os países praticamente do mundo inteiro,
matou muito mais que a Segunda Guerra Mundial aí, pelo menos de 10, 15 anos logo após, depois dessas próprias guerras mas civis. aí a gente tem que botar no papel também Se a gente só mensurar o nome do tamanho do fato ocorrido... É o que eu tô falando, a gente teria que colocar na estatística, né? Se a gente tivesse tal, não num bar, eu até teria as estatísticas aqui de quanto a Segunda Guerra matou, a Primeira Guerra matou e de quanto tempo durou cada guerra em comparação a esses 50 anos. Sim, não, entendeu? concordo. Então, proporcionalmente, a gente pode dizer que morreu menos gente. Não, é isso que eu tô falando, assim, ele sabia que não, pelo menos ele como pessoa, ele sabia que realmente não ia melhorar, mas ele deu o recado porque ele tinha que dar o recado. Simples Exatamente. Assim. E no kardecismo, eles acreditam nesse contato com os espíritos de luz. E o que o espírito de luz disse foi isso. E aí a gente entra numa questão que eu citei, né, lá na matéria, que de acordo com alguns kardecistas e algumas análises, vamos botar assim, Jesus Cristo! Não foi ninguém que levou um tiro, não. Foi o Jesus mesmo. O JC, nosso querido amigo, saca? O comedor de peixe, bebedor de vinho. Foi ele que, enquanto estava aqui, algumas pessoas, inclusive, acreditam que o próprio Jesus Cristo era uma entidade de cósmica, outro plano, cósmica. Para os kardecistas, ele era um puta espírito de luz. Eu não sei se puta e espírito de luz podia estar na mesma frase, mas entrou, viu? Só eu mesmo. E esse espírito de luz, que era Jesus Cristo, ele veio aqui para fazer o quê? Um check-up da humanidade. Aí ele veio, fez aquele check-up bonito e nós sabemos que não deu muito certo para ele. No final da história. Né? Ele virou enfeite de árvore, saca? E quando ele morreu e subiu aos céus, que é muito alienígena isso, né? Para pensar. Ele chegou lá para os alienígenas e falou, olha só, a humanidade ainda não está pronta para o contato, né, com os espíritos de luz. E algumas pessoas acham que a humanidade não tinha contato com civilizações extraterrestres, alienígenas. Bem sendo franco, né? Alguns kardecistas acreditam muito nessa questão de ufologia e etc. Será que o kardecismo... Qual será o posicionamento sobre Astar Charan? Tá aí uma pergunta boa. Se souberem, conhecem alguém... Com certeza tem kardecistas aí no grupo. Então. Se vocês conhecerem alguém para saber o posicionamento de um kardecista sobre Astar Charan, entendeu? Os fogos do... Stargate também. Stargate. Fala pra gente, porque seria interessante esse posicionamento. Realmente eu não tenho conhecimento. Então a gente não vai ficar nessa linha de alienígena extraterrestre e ufologia, porque a gente aqui é um portal de ocultismo. Então eu vou trazer, né, essa teoria para uma visão um pouco mais espiritual e planar, né, que eu estava inclusive falando nos últimos Occultcasts. O que acontece? Digamos que Jesus, né, ele era um cara iluminado, ou seja, ele conseguiu fazer a energia dele vibrar de uma forma para que ele pudesse ir ao plano superior. Lembrando que o plano superior ele não está em cima nem embaixo, não. É só um plano diferente, numa frequência energética diferente. Então, ele tinha contato, né, muito mais do que o Chico Xavier, com as entidades desse plano, que elas, como eu já disse anteriormente, elas só queriam, né, fazer o melhor para a humanidade. Né? Cura de doenças, bondade, benevolência. Foi mal. É o costume. Benevolência e tal. Elas queriam trazer isso pra cá. Só que aí o Jesus chegou lá e falou, mano, não vai não, que porra, o jogo tá brabo lá. Entendeu? Tá uma roda punk sinistra ali de humanos. Se vocês entrarem lá, sabe o que vai acontecer? Aí ele mostrou a mão furada. Sacou? Olha a minha testa. Tá escrito na minha testa o que vai acontecer com vocês. Roda do Slayer, sabe? Exatamente. Então ele falou isso e aí ele deu um período, né, para esses seres esperarem, né? Até então a gente sabe que é um período de 2019 anos, saca? E o Chico Xavier, lá em 1960, 70, descobriu que seria daqui a 50 anos, né, que bateria. E essa data, teoricamente, vai cair no dia 20 deste mês. Certo? Então muitas... medo. Exato. Muitas pessoas estão achando que é o fim do mundo, mas ele nunca falou que ia ser o fim do mundo. Ele disse que iria acontecer uma grande mudança.
E qual seria essa grande mudança de acordo com os estudiosos? Ou o portão do céu vai abrir e as entidades superiores virão para a humanidade, ou o portão do céu vai fechar e o portão do umbral vai abrir. E as entidades... Capiroto, vão brotar aqui. Exatamente. Igual dois caras numa moto. Só que, obviamente, eu não vou nem deixar essa questão pra vocês. E aí, o que vocês acham? A gente parece mais com o Jardim do Éden ou a gente parece mais com o umbral? Com a civilização que a gente tem hoje. É só você parar pra analisar e você vai ver que não... Exatamente o que você deve estar pensando aí é exatamente o que está acontecendo. E bem, eu achei interessante também quando na entrevista dele, que eu assisti a entrevista dele, e ele falou bastante sobre que as grandes religiões já teriam um plano totalmente preparado para esse fato, esse acontecimento esclarecedor, no caso que o plano do Éden, digamos assim, fosse aberto e essas entidades cósmicas transcendessem e viessem para o nosso plano. E o que é o mais interessante é que ele falou da maior delas, no caso, né, de 2000 anos para cá, que é o catolicismo. E ele falou que o próprio Papa faria um anúncio esclarecendo que, falando sobre a entidade cósmica que Jesus era perante a transcendência espiritual dessas outras externas que viriam para o nosso plano. E o cara chegar a um ponto de falar que a Igreja Católica, que a gente sabe que é um poderio militante em todas as questões, já tem um plano para isso é muito grande. Isso é muito grande. E o cara falar isso naquela época dele, onde havia muito mais censura do que há hoje. 50 anos atrás. Onde as pessoas ainda tinha aquele católico apostólico romano que batia continência pro padre, era um absurdo. E ele já ter esse plano já de difuso debaixo da manga, caramba, é algo fenomenal, assim. E aí também a gente vem pra questão, a galerinha aí que curte magia caótica, né? Então a gente sabe Vou virar que... like boss, né, agora? Não, mas pensa bem, cara. Todos os cultos de Cthulhu, Cthulhu, Chuchulo, Chuchulo, entendeu? Os cultos de Cthulhu também eles falavam o seguinte: eles falavam que eles estavam esperando os deuses dormentes que estavam no fundo do abismo. Por quê? Porque em algum momento eles iam poder vir pra cá. Sim, a própria Bíblia tem uma citação dessa, que há demônios presos no inferno que, se forem soltos, e apenas um deles era capaz de destruir todo o paraíso. Que é o Cthulhu. Exatamente. Então o que que rola? Tipo, sempre a gente teve em vários cultos essa visão de que uma porta ia se abrir e alguma coisa ia sair de lá. Abre a porta da esperança! Eu não lembro! Mas vai lá, você veio da caravana de onde? Eu vim da caravana do umbral. Vem eu e uma galerinha aqui junto. Você quer o quê? Eu quero almas. Mas que se abram as portas. Aí abre o quê? O plano terreno, né? Com uma porrada de alma pro cara. A gente toma no cu. Exatamente. Mas pros cautistas, seria isso? Caoísta. Eles vão ficar Mas eles são caóticos, pode chamar de o que você quiser, porque é caos mesmo. Foda-se. Não tem nem gramática. Cacoísta. Pra eles ano novo, é um Hanukkah uma porra dessa, né? Porque é a felicidade máxima. Na verdade, né? não, porque eles sabem que são deuses destruidores. Mas se eles adoram esse tipo de entidade... porque eles querem que a porra toda vire caos. Então, pra eles vão ficar felizes, é isso que eu tô falando. Eles esquecem que caos não tá oxigênio, né, mano? Vai respirar mercúrio, babaca. Não, nada contra o caoísmo, tá, gente? Desculpa. Que isso, jamais. Nós adoramos vocês. Pigarro, tô fumando. Nossa biblioteca tem bastante material caoísta, inclusive eu postei um dia desses aí bem legal. Então o que rola? Então vamos levar em consideração algumas outras coisas que têm acontecido. Bom, primeiro, temos o Aleister Crowley. Mr. Crowley. Senhor Crowley. Mr. Ozzy, Senhor Ozzy. Então o que rola? O próprio Aleister Crowley, ele falava da mudança de aeons. O que significa um aeon? Um aeon é uma grande mudança e que vai durar bastante tempo para a humanidade. Porém, ele teve uma visão, no caso, com o seu sagrado anjo guardião, o SAG. Isso é muito coisa de videogame, né? É muito grande, vamos botar uma sigla. Então o SAG dele,
né, falou que ia ter um novo Aeon, sim, certo? E esse novo Aeon seria de iluminação e o caralho é 4. E o Crowley, ele acreditava nisso. Então, se você parar pra pensar bem, a visão do Crowley não é muito diferente da visão do Chico Xavier. Não, não é não. Certo? A ideia Só não dele... tinha o capacete. Uhum. Só que um falava com o espírito de luz e o Crowley falava com o anjo. Que teoricamente seria a mesma uma coisa. Saca? Então, essa visãozinha aí de mudança no universo já tá pra acontecer. Mas o Crowley, no caso, ele acreditava que o novo Aeon seria de iluminação. Mas já o Xavier, ele deixa uma incógnita, ele deixa uma pergunta, né? Deixou aquele lance. Vai depender do que vocês fizerem nesses 50 anos. É bem isso. Entendeu? E o Crowley, ele já meteu o pé na porta e tal, falou groselha pra caralho e disse, não, vai melhorar. Claro. Pior que tá, não fica. E realmente, melhorou. Né? Não deu muito certo pra ele também, né? Ele meio que cheirava um pouco, né? Cheirou a fortuna inteira. Ele cheirou a fortuna dos outros, cara, que é mais assustador. Mas enfim, deixa os Crowley pra lá agora. Então não, mas só pra constar, né? Aí tem essa visão aí, né? E como eu disse, tem as visões de todos esses cultos que também falam que uma hora uma porteira vai abrir. E aí tem uma questão interessante. Vamos entrar um pouquinho na parte prática do ocultismo, que era uma coisa que eu tava falando com um membro do Goma, né? O nosso grupo de ocultismo aqui do Meyer e Associados, né? Eu tava falando com ele ontem que a gente tem o nosso malvado favorito do outro lado, e ele já vinha falando pra gente que as coisas iriam mudar e que estavam muito diferentes do lado de lá, certo? E ele é um demônio, ele não é desse plano, ele é de um terceiro plano inferior. E ele estava falando que as coisas iam mudar e ele estava bem apreensivo porque as coisas iam piorar e muito. Ou seja, ao contrário do que o Crowley esperava, foi o que o nosso Imagina, se o Daimon fala uma coisa que as coisas vão piorar, se o Daimon tá com medo, imagina o que a gente deveria ter. E aí é que a gente entra nessa questão, né, mano? Por quê? Conforme a gente vai falando de planos, eu vou botar uma meta básica aqui. A gente tem um plano terrestre, né? Aquela terra e tal, bonitinho, blá, blá, o plano físico, o plano dos humanos. Acima dele, vamos botar que a gente tem um primeiro plano, que é o Jardim do Éden. Acima do Jardim do Éden, a gente tem o plano onde os anjos habitam, que é a tal da Cidade de Prata, certo? Que já não é para humanos, somente um humano conseguiu entrar lá. Só. Que foi o Enoch. Enoch, isso aí. O anjo preto. Né? É preto não, desculpa, afrodescendente. Corta. Na verdade, acho que ele nem era afrodescendente, acho que ele era muçulmano. Muçulmano não, ele era árabe. Se ele era árabe, ele era moreno. Entendeu? Igual Jesus era moreno. Mas olha só, é uma hipótese. Não, cabelo ruim também claro. não, ele tinha o cabelo encaracolado. Na verdade, em todas as imagens que mostram, ele tá careca. Ele sempre está careca. Caramba. O cara também podia casar com 3, 4 mulheres, né? Fazer o quê? Mas vamos deixar bem claro que isso é uma hipótese, não estamos falando nada relacionado a isso. Então, se alguém se sentir ofendido, não estamos falando fatos. Estamos só hipotetizando. Entendeu? Levando pro mundo das ideias. Pronto. E acima da Cidade de Prata, nós teríamos o plano dos deuses, que é conhecido como plano de luz. Ou seja, somente luz. Que nenhum ser humano nem nunca conseguiu entrar lá porque ele só vê luz, certo? E agora vamos para os planos inferiores. Abaixo a gente tem o umbral, que é muito conhecido por todo mundo, pelos kardecistas, pelos kardecistas umbandistas. só falam de umbral. Exato, que é o inferno mais próximo. Logo abaixo a gente tem o plano cinza, certo? Que seria uma espécie de plano da loucura, onde a lógica humana não existe mais lá de forma alguma. Onde já temos pouquíssimas entidades do plano cinza aqui. Quais são as entidades do plano cinza que conseguem vir para cá? São aquelas entidades que elas piram a cabeça de um ser humano quando elas conseguem entrar no corpo dela. Normalmente são os quadros clínicos de pessoas que estão em hospitais de maluco. O Exorcista, Exorcismo de Emily Rose, são as coisas que são tão absurdas para o corpo físico humano que a pessoa acaba morrendo em um curto período, muito curto período. Alguns meses, a gente teve alguns pouquíssimos casos de freiras polonesas que duraram alguns anos, certo? Mas o nível decrépito que elas ficaram no final era pior que múmia, mano.
certo? E isso era o quê? Era a influência de entidades do plano cinza, que é o plano da loucura, o qual não é todo ser humano que consegue chegar e sobreviver quando ele vê, ou ficar lá por algum período. Abaixo desse plano, a gente tem o plano da chuva, que é um plano do frio e etc., onde habitam a maioria dos demônios que já são conscientes ao ponto de não tentarem entrar em corpos humanos. E abaixo dele a gente tem o plano do fogo, que é aquele inferno árabe que todo mundo conhece, bonitão, rios de fogo, de lava, e que muita gente já considera como um inferno. O inferno não é escuro, o inferno ele é fogo puro. É igual o japonês, o tal do Kakusecha. Exato. Kakusecha. É, o Genar. Mortal Kombat, Kamidogun. Desculpa, eu tava vendo os canais de Mortal Kombat. Entendeu? Abaixo desse plano, a gente ainda tem o plano dos cacos de vidro, certo? Que seria um plano também totalmente preto, onde tudo é feito de cacos de vidro de... Qual é o nome daquele material vulcânico que tem no Minecraft? É um dos mais duros do Minecraft. Âmbar, não é um outro nome lá. Só que é tipo um vidro preto, uma pedra preta meio cristalizada. Que é bem sinistro. E lá os humanos já nem conseguem chegar, certo? Porque é o plano da dor, certo? Dor pura. Não existe outro sentimento que o ser humano conseguisse levar para lá que não fosse dor. E por fim, a gente tem o abismo. Que ele só é conhecido como abismo. Ou seja, é um plano que é um buraco? Não, é porque é ali onde acabam os planos que todos os seres humanos já conseguiram em qualquer tipo de projeção chegar, certo? Então o que é que rola? Não conseguimos chegar lá e nada de lá consegue chegar aqui. Mas se a balança pender para baixo, digamos que talvez a porta desse plano abra. E aí vai ficar um negócio bonito. Aí o mundo invertido vai virar aqui fácil. Mas agora pense comigo. Se a galera do umbral já faz nego cair na desgraça, os espíritos, trevosos, já fazem a merda que fazem, deixam pessoas doentes do caralho. A galera do plano cinza já destrói um ser humano em meses. E dali pra baixo os caras nem vêm mais pra cá, porque o nego não aguenta, a verdade é essa. Imagina se abrir a porteira de um lugar ainda pior. Certo? Então, esse dia, limite, ele pode digitar isso, obviamente, são suposições. Suposições, que pode acontecer ou não pode acontecer. Mas imagina a merda que daria, galera. Realmente. Então, vamos deixar aí pra vocês pensarem, comentarem, falarem as visões que vocês têm. Se nós estivermos errados, por favor, deixe comentário, certo? Curte, compartilha o vídeo, porque o mundo vai acabar, então é melhor vocês serem bem rápidos. A gente quer monetizar isso daqui rápido pra poder, pelo menos morrer bêbado. Saca? E é que sobre essa questão de se abrir a porteira do outro lado e vir o que vem de baixo do nosso plano, a gente pegar em outras religiões, vamos pegar assim, por exemplo, o Azatru, que eles conheciam do Ragnarok. O Ragnarok nada mais que exatamente que isso, abrir a porteira do outro lado e ver o bichão pra cá. No Apocalipse da Bíblia, exatamente a mesma coisa. Abriu a porteira de lá, veio os cavaleiros do E é o que eles falam, que vai abrir pra quem puder entrar e quem fica aqui... Quem fica aqui... Creu! E não tem essa. E se a gente fosse trazer por base de um livro que a gente tem mais conhecimento da Bíblia, esse plano, digamos assim, vou teorizar aqui, tá? A partir do momento que desse dia, que seria, no caso, domingo, certo? Depois de amanhã. Amanhã é sábado. Sexta, sábado. Isso num sábado. Logo no sábado. Logo no sábado. Sábado, dia de farra. Zoeiras. Aí domingo Deus vem pra falar, se fuderam. Se fuderam. Aí, por exemplo, na Bíblia fala que depois dessa porteira, desse véu rasgado de baixo a cima do plano espiritual, levariam 7 anos de muita mansidão. E depois desses 7 anos é que viria a dor dos cavaleiros. E caramba, só de pensar nisso... Aí tu pensa, mano, será que essa porra desses cavaleiros não são essas entidades desses planos que não conseguiam entrar antes porque tava bloqueado? Exatamente. E agora abriu a porteira? Imagina, um dragão de 7 cabeças. Essa coisa bizarra. Cada cabeça tem 2 bocas. Rios de fogo no céu e tal. O apocalipse é divertidão. Sem falar com cada cabeça são 12 grinaldas.
cada Grinaldo significando uma nação. Cara, se eu for falar sobre escatologia, então vocês vão dar 10 podcasts desses. Mas acredite, se realmente acontecer da forma que foi dito pelo nosso amigo do X-Men, caralho, a palavra é essa. Na verdade, o que o nosso amigo do X-Men ele falou foi, ó, tenta aí, vocês têm uma chance. O Apocalipse foi de quem? Foi João? Foi João. Foi João, né? O João era doidão. Ficou... Entendeu? Escreveu Apocalipse na ilha de Patmos preso durante Exato. anos lá. Se acontecer o que o nosso John aí fez, não vai ter John Wick que salve. Não vai ter John Wick, não vai ter Constantine, não vai ter Keanu Reeves, meu irmão. Keanu Reeves é o espírito de luz, ele vai embora, cara. Com certeza. Entendeu? Então é isso, galera. A gente vai deixar aí pra vocês comentarem, pensarem, depois a gente faz aí uma live com vocês sobre as questões que vocês acharem e comentarem. E por hoje é só. Bom, eu sou o Gigim, foi um prazer falar com vocês nesse bar e até a próxima. Curta nossas mídias sociais, entra lá no portal, cada vez mais crescendo o nosso Império Fortuna, e isso, tudo que a gente faz não é pra gente, é pra vocês. Até mais. E, bem, espero que termine bem. Espero que tenha até mais.